Que coisa mais linda! Meu Deus, trabalhou quase 1 minuto, gente. Não sei nem se eu posso fazer isso. Que coisa mais linda! Eu estou apaixonada nessa música. Pra você não conhece, Mikedem. Sou fã, né? Arpu. Gente, olha a tradução disso aqui. Arpu, UDU, que Anar. Será que é Anar? Escrevi errado, dá certo. Ai, que medo, né? Daí que a gente tá... É Anar Elohim. Significa... Fique quieto e saiba que eu sou Deus. Olha que coisa mais linda. Serei exaltado em todas as nações. Que daí fala Rom, Ubeum, Biaretz. Serei exaltado na terra. Adonai Tsevaot e Mano. O Senhor Todo-Poderoso está conosco. Misgav, Lanu, Eloheinu, Yaakov Selah. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Pelo amor de Deus. Eu amo isso aqui, tá? Não, eu como assim, ó, diariamente, constantemente. E como é que vocês estão? Tudo bem? Com essa entrada triunfal de quase 2 minutos. Gente, tá aí. O vídeo do Yom Kippur que eu falei pra vocês, tá chegando, tá? Hoje é dia 22. Yom Kippur inicia dia 24, do pôr do sol ao pôr do sol do dia 25, tá? Então, vamos lá. O que fazer no dia de Yom Kippur? E se você for fazer com entendimento, pelo amor do Eterno, não vai fazer sem entendimento, não vai fazer, eu vou fazer porque todo mundo diz que faz, então eu vou fazer também. Não faça isso, tá? Como eu falei pra vocês, eu tive um entendimento e eu falei, vou fazer. Eu fui tocada, eu fui convocada, eu acho que é isso, uma convocação que não vem de nós, que é uma convocação que vem do próprio Deus. Vamos lá? Deixa eu mostrar pra vocês onde está, que eu já cansei de ler, mas eu vou ler novamente pra gente fixar isso. Como eu falei, gente, não sou legalista, não sou nada disso, as pessoas não gostam. E até hoje mesmo eu tava lendo ali em Gálatas, que também fala que o fim da lei é o próprio Messias. Isso quem falou foi o apóstolo Paulo. Já falei pra vocês explicando que eu tenho um pezinho atrás com o apóstolo Paulo. Quem sou eu pra dizer uma coisa, contestar? Mas eu sou discípula do próprio Messias e ele diz pra gente cumprir o que está escrito no livro da Torá. Por que a gente não vai cumprir? Por causa do apóstolo Paulo? Como eu falei, eu sou discípula do Messias, eu não sou discípula de Paulo. Muita coisa que o Paulo fala é absolutamente coerente, vem sim do alto, talvez venha, não sei, não sabemos geral. Não sabemos, gente. A Ellen tá falando heresia, a Ellen tá falando coisa contra Deus, a tá falando coisa contra... Não tô indo contra o próprio Deus, eu tô querendo ser obediente às escrituras e principalmente não negar o Messias. Mas eu também não posso negar as escrituras. Por que será, então, que tem as profecias do Antigo Testamento? Se fosse descartado, beleza? Então não era nem pra gente estar sabendo. Ou você acha que era pra gente saber? Não sei. Também fui longe demais. Vamos ler? Vamos lá. Levítico 16, 29, que fala o quê? Isto vos será por estatuto perpétuo. Isto será por estatuto perpétuo no sétimo, por causa do 7, daí perpete, entendeu? No 7º mês, aos 10 do mês, afligirei as vossas almas e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação para vós e purificai-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Eterno. É um sábado de descanso para vós e afligirei as vossas almas. Isto é estatuto perpétuo. Tudo bem? Tudo bom? Vamos lá? Tá escrito, tá dito. Gente, o que faz? Eu andei dando uma pesquisada. Eu faço não há muito tempo, desde 2019, quando eu realmente tive um entendimento, porque não adianta fazer, vou fazer por religiosidade, vou fazer porque disseram que é pra fazer sem entendimento, fazer sem causa, fazer por fazer, não faça. Né? Então eu tive um entendimento e eu acredito que a permissão também do próprio Criador, tanto que na primeira vez que eu fiz, eu vou falar pra vocês de novo da experiência linda, magnífica que eu tive e a confirmação ano passado. A gente tá em 2023, né?
A confirmação eu tive o ano passado, 2022. Então, vamos lá, vou falar primeiro da minha visão que eu tive, tá? O que aconteceu? Nesse ano que eu entendi que eu li o Levítico e entrou dentro de mim como se fosse um impacto muito grande, o que aconteceu? Eu falei, eu vou fazer esse jejum. Me tremendo inteira, né? Me tremendo inteira, da cabeça aos pés. Eu falei, eu não quero negar o Messias, eu não posso negar o Messias, mas eu falei, eu preciso cumprir o mandamento que é o Estatuto Perpétuo. Então eu pedi meio que permissão pro Criador, eu vou fazer, pai, não briga comigo. E, né, eu entendi. E aí eu estudei sobre, e aí, como que é esse dia? Que foi 24 horas, né? Inicia no pôr do sol de um dia e termina no pôr do sol do outro dia. E aí, absolutamente, parei o alimento, eu parei umas 3 horas antes. Os judeus, eles se preparam muito antes, né? Eu vou falar do que eu fiz. Eu, acho que eu parei de me alimentar ali umas 3 horas antes. E aí iniciei o jejum, porque foi o primeiro jejum que eu fiz, assim, radical, de zero, de nada, nem alimentação, nem líquido nenhum. Então é complicado, é muito fácil fazer o só de líquidos, mas esse de alimento e líquidos é mais complicado. E aí eu li, eu fui atrás, busquei coisas que falavam que você não pode estar com absolutamente nada que ligue à vaidade, exemplo, né? Tipo assim, uma roupa, uma piorzinha que você tiver no guarda-roupa, tipo, uma roupa mais furadinha, mais coisas. Se quiser andar descalço dentro de casa, melhor, porque você não vai sair também, né? No dia de Yom Kippur. Inclusive, Israel para por completo. É um dia, assim, que ninguém anda na rua. Ninguém. É assustador e lindo ao mesmo tempo ver, né? Eu lembro das imagens que fizeram de Florianópolis quando teve a pandemia, então colocaram, assim, um drone sobre Florianópolis e é Israel todo dia de Yom Kippur. Aí eu lembrei, né, tipo assim, fiquei horrorizada, que horrível, pelo amor de Deus, é isso mesmo. Não tinha nada, 0 carro, 0 nem pessoas na rua. Assim também é todo dia de Yom Kippur em Israel. Ninguém, todos, porque tá escrito ali, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrine entre vós. Ninguém sai na rua mesmo, tá, gente? Bom, né, e isso assim pelas imagens que eu tenho, eu não sei como é que é na íntegra lá, né? Vamos lá? E aí o que acontece? Tirei o alimento e daí já comecei a me colocar na presença do Criador e lembrar das coisas que eu fiz de errado, que a gente peca, né? Por mais que o Messias veio e morreu por nós. E sim, porque também a palavra diz que ele levou sobre si nossas dores, enfermidades, o pecado, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas pisaduras dele nós somos sarados. Então a gente tem que tomar posse do sacrifício da cruz. Não é negado isso. Mas o pecado continua na terra, nós continuamos pecando e diariamente, constantemente, por mais que aquele que é nascido de Deus não vive pecando, ele peca. Aquele que diz que não peca, mente. Entende? Nós pecamos, o pecado está dentro de nós. E assim, às vezes não é nem o físico, mas às vezes é mental. E a gente peca, tá? E eu acho que toda vez que uma pessoa diz que não peca, que tenta ser o mais corretinho, ele toma uma rasteira mesmo para entender que ele é pó e é do pó que ele vai voltar. Bom, esse é um discernimento meu. Pois bem, e aí eu fiz esse jejum, entrei na presença, lembrei de coisas que, assim, que pra mim não fazia o menor sentido, mas o Criador lembrou, então eu me coloquei em arrependimento mesmo, é uma coisa que aflige a alma, você tem que verdadeiramente se arrepender por aquilo que você fez, primeiro tópico. Muito, você precisa se arrepender, lembrar das coisas que você fez de errado e sentir realmente aquela dor, aquela coisa de eu agredi, eu fiz coisa errada contra a pessoa e contra Deus, entendeu? Porque nós devemos amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós, né? Pois bem, então você vai fazendo isso, e tem bastante tempo, né, gente? São 25 horas. Então você vai fazendo isso, vai lembrando e tal e tal. Quando chegou no dia seguinte, lá por 4 horas, quase no pôr do sol, né? Porque daí, tipo, 4 horas, né? Dependendo de como se encontra a atmosfera, amanhã anoitece até mais cedo, né? Tipo, então começou, aí eu falei, nossa, já tava assim, desfalecida. Tava com muita fome, tava bem fraquinha. Era o primeiro jejum que eu tinha feito na vida, grande, longo, né, com extensas horas. E aí eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu deitei na cama e tinha um sol batendo bem na minha beiradinha da cama. Daí eu deitei e eu lembrava de uma frase que meu pai, maravilhoso, pastorzinho Raulinho, que já está, né, dormindo em Cristo, no Mashiach, ele falava, filha, sempre quando Deus quiser falar contigo, você fala assim, Deus, Pai, né, eis-me aqui. Senhor, né, como ele falava assim, Senhor, eis-me aqui, e ele vai falar contigo. E aquilo cravou em mim, tá? E eu falei, é isso? Tá, beleza, né? E aconteceram algumas vezes e eu falei, realmente, o Criador, o Eterno, ele falou comigo.
Quando eu entendi que era ele que queria falar comigo, a gente nunca... Às vezes a gente não entende, tá, gente? Essa é a honestidade. Pois bem, eu deitei na cama, e aí naquele espírito de oração, ainda orando, lembrando das coisas e tal, eu lembrei de mim, da minha família, dos familiares, de tudo, assim, né? Porque eu falei assim, não só eu pequei, mas tem muita gente que peca inconsciente e não tá nem aí. Então, tudo bem você também pedir perdão por essas pessoas que ainda estão na cegueira, né? Eu vou dizer assim, na cegueira espiritual, de não entender o que é pecado. O pecado contra o próprio corpo, inclusive, é um erro muito grave, inclusive. Então, muitas vezes eu assim, usei coisas ilícitas para o meu corpo, para embelezar o corpo, para, entendeu? Assim, tipo, coisas que eu fiz erradas, e aí coloquei na presença do Pai. Pois bem, aí eu deitei na cama, e aí eu fiquei naquele estado de oração, aquele espírito de oração, silêncio, e aí eu lembrei da frase que meu pai falou. E aí eu falei, Pai, se quiseres falar comigo, eis-me aqui. Pois, gente, vou até soltar a caneta e soltar o papel. A hora que eu falei isso, abriu, assim, ó, um papiro egípcio na minha frente, assim. Era um papiro egípcio, vocês sabem como é a cor, é uma textura de como se fosse um amarelado, assim, mas muito bonito. E aí ele abriu aquele rolo, assim, um papel abriu, assim, e ele tinha letras em dourado, e eu sabia que era ouro. É uma coisa espiritual, é muito maluca, porque você entende, mas você nunca viu. E aí aquelas letras, elas se movimentavam dentro daquele papel, e eu estava ali dentro, em movimento, entendeu? Eu sei que é doido, eu sei que é maluco, mas eu vi aquilo. E aí eu falei, gente, o que é isso? E o meu olho queria correr por tudo, queria ver tudo, que era uma coisa muito que assim, não existia na Terra. Só minha cliente que trouxe uma coisa parecida, e ela fez uma tatuagem assim, parecendo... Ai, não sei, cálculos, assim, eu não sei. É parecido com aquilo, mas tinha umas letras que voavam, que andavam assim, por tudo. Gente, que coisa mais linda e que eu nunca vi na vida. E eu tentava ver aquilo tudo, e foi uma fagulha, assim, foi muito rápido, mas eu sabia que eu tava ali em movimento, era eu que tava ali, como se fosse filmagem da cena, entende? E eu tentava ver, mas só que apagava, e aí aparecia a letra, e ai, que coisa mais linda que eu vi na minha vida. Pois bem, logo na sequência apareceu assim um fogo e apagou aquela visão de mim. E aí eu entendi que aquilo era o livro das obras, como está escrito em Apocalipse, que tem o livro da vida e nós temos o livro das obras. Tudo que nós estamos fazendo aqui está sendo computado, tá, gente? Então o livro da vida é onde você está escrito lá quando você entende o sacrifício do Messias e tal. Então você, ok, está escrito no livro da vida, né? A permissão do Criador, você está escrito lá. E tem o livro das obras que não vai ter escapatória, que vai estar lá, tipo, contabilizando no dia do dia do juízo final, que nós teremos Deus, sim, o justo juiz, o Messias, que ele é o nosso advogado, e o Hasatan, que ele é o acusador. Pois bem. E aí eu tive o discernimento completo dentro de mim, de que aquela página, de tudo aquilo que eu tinha me arrependido e pedido perdão, colocado na presença do Pai, foi se apagado do meu livro da vida. Sim, que bênção maravilhosa. E aí a confirmação veio no ano agora, 4 anos depois. 19, 20, 21, 22, 23, mentira, 20. 3 anos depois. 19, 20, 21. Sim, eu fazendo as contas no dedo, gente, não perdoe. Eu sou ruim mesmo de matemática. 3 anos depois veio a confirmação. Olha o que aconteceu. Eu estava num estado muito triste, abalado, muito abatida de uma situação que eu passei de engano, tal, aquela coisa, né? Não queremos, mas de vez em quando acontece, paciência. Às vezes é para crescimento, às vezes é para criar vergonha na cara. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a buscar a Deus, com muita intensidade, com muita vontade, com muita certeza no meu coração. Eu queria saber o que tinha acontecido, por que Deus tinha permitido aquilo na minha vida. E aí eu estudava muito a Torá, estudava a Bíblia, estudava, via vídeos e tal. E aí tem um canal que eu sigo, que ele é de sonho, é Sonho de Profeta. E aí tinha uma moça falando do dia do arrebatamento, que ela teve um sonho que teve o dia do arrebatamento. Eu até falei isso aí em outros vídeos. Eu não sei se apaguei, porque eu apago vídeo, coisa não sei o quê. Então eu vou falar agora pra vocês, né? Já que eu tô... E aí o que aconteceu? Essa moça, ela falou... assim, e ela ainda frisou a seguinte frase, ela vai assim, eu não sei por que Deus me deu esse sonho, porque eu estava desviada. Então, às vezes, a gente acha que está desviado, a gente acha que está longe de Deus, mas ele não vai... Quem somos nós para nos afastar de Deus? Quem somos nós para dizer assim, não quero mais? Se bem que a palavra diz que o nosso pecado que corta, na verdade, que nos afasta do próprio Criador. Então, né, a palavra diz. E aí ela disse que teve esse sonho. E aí o sonho era o quê? Ela disse que estava num aeroporto,
e que ela entendeu o que era o arrebatamento. É assim, sonho é assim que acontece, a gente tem o discernimento. E ela entendeu que tocou trombeta, e logo na sequência ela já subiu aos céus. Eu vou dizer assim na minha perspectiva do que eu lembro, tá, gente? E aí ela disse que estava diretamente numa fila, e aí ela pegou e falou que tinha anjos assim andando pra lá e pra cá. E aí, beleza, ela foi na fila toda a vida, porque era uma organização, e os anjos assim e tal. Vou resumir, tá? E quando chegou na vez dela pra falar, ela falou que não sabe se é Deus ou se é Jesus, e ela chegou na frente de uma presença muito, né? Provavelmente Deus ou Jesus. E aí, um anjo trouxe um livro pra ela. E aí, ela teve a mesma visão que eu. Aí ela diz assim, gente, abriu e parecia um aeróglifo. E ela fala, usa quase as mesmas palavras que eu usei aqui pra vocês. Lógico, e ela tem um sotaque do Rio de Janeiro, ela era carioca, né? Não tinha como, eu não conheço a mulher, nunca vi na vida, não fazia nem como, não tinha nem como a gente ter a mesma visão. Ah, conversamos, sonhos, a Bíblia não deixa claro de como é o livro da vida, não deixa claro. Tá escrito lá, livro das obras, livro da vida. E trouxeram-se os livros, é assim que tá escrito em Apocalipse. Então, tipo, não especifica, ó, ele vai ser assim, tá escrito assim, não tem, não existe nada na Terra que um dia a gente possa, talvez aeróglifos, mas é assim, um esdrúxulo demais para comparação, é a mesma coisa que comparar um Fusca com uma Ferrari, tá? Então, tipo, não tem como comparar. E aí ela fala, abriu o livro, e esse livro tinham letras, assim, elas mexiam, ela falou a mesma coisa que eu. E eu tava lá dentro em movimento, ela chorava muito, né? E eu chorava mais ainda, porque eu falei, eu também vi isso, moça, eu também vi isso. Eu falava assim, sabe? Eu também vi, eu chorava assim, ó, copiosamente, depois de ter visto aquilo, e a mulher confirmar através da vida dela, Deus confirmar através da vida dela, de que a gente tinha visto a mesma coisa. E aí ela falou que toda vez que ela fazia as coisas, só que o sonho dela foi muito mais extenso, muito mais comprido, né? O meu foi só uma visão. E aí ela disse que toda vez que ela fazia uma coisa errada ou não, Deus ou né, o ser que estava na frente dela, que eu acredito que seja Deus, sim, né? Ela não via tudo, ela via só, fazia sinal de reprovação ou aprovação, dependendo do que ela fazia. E o que ela especificava lá nos sonhos também, que, tipo, que eram coisas que aqui na Terra não é muito válido, tá? Então, tipo, tem coisas que a gente faz achando que vai... Agora eu ganhei mérito, né? Ou agora... Não, tá? Não mesmo. Ele não levava em consideração, ele fazia, tipo, expressão de não aprovação e outras coisas que ela achava que não é isso. E sim, aí Deus fazia assim pra ela, como quem diz assim, isso é legal. E aí essas páginas, voluntariamente sozinhas, elas se moviam, e ela falou que ela chamou assim, né, de uma pia, e que essa pia tinha um fogo, e esse fogo queimava. Exatamente o que eu vi. Gente, é muito lindo. Eu fiquei assim, meu Deus, como que pode duas pessoas distintas, a mulher lá no Rio de Janeiro e eu aqui em Florianópolis, e aí, tipo, duas pessoas viram a mesma coisa, sabe? Bem bonito, assim, muito lindo de saber e entender de que, sim, o mundo espiritual, ele se testifica. Óbvio que muita coisa a gente não vai entender nunca, talvez só no dia do juízo mesmo. Mas eu digo pra vocês, e a partir desse dia eu nunca mais quis parar de fazer. Lógico que nos anos seguintes parece assim que vai enfraquecendo, porque você já pediu perdão de muitas coisas, e lógico, você renova também, porque muitas coisas você também pecou de novo, ou pecou errado, ou pensou errado de pessoas, porque como eu falei, o mal ele está dentro da gente, não tem escapatória. Mesmo que você não queira fazer, a má inclinação vai estar sempre dentro da gente, e vai ser uma luta, sempre como a palavra diz, que o espírito milita contra a carne contra o espírito, e a carne, ela quer que você dê prazer momentâneo para ela, né? E o espírito, ele precisa ser alimentado, e alimentado com coisas do alto, né? Então, coisas espirituais, você tem que abdicar de muitas coisas, da carne, do que alimenta ela, e partir para o mundo espiritual, que daí é direcionamento, tá? É um degrauzinho em cima de outro degrauzinho, e assim vai indo. Então, essa é a minha experiência que eu tive com o dia de Yom Kippur, né? E de lá pra cá eu tenho feito sempre, e tem sido diferente, né? Lógico, né? Nem sempre eu tenho essas experiências, meu Deus, deixei de ver, não sei o que. Muitas coisas esquisitas acontecem comigo, mas nem tudo eu levo em consideração, porque também eu não tenho entendimento. Talvez aconteça como aconteceu dessa vez, que foi lá em 2019, 18 ou 19, tá? Também não lembro. Talvez, pode ser que tenha acontecido em 2018. Eu sou muito ruim de data, né? Mas aconteceu.
E o discernimento e o entendimento vem só depois, a partir de outras pessoas também. Acontece, né, gente? Então, é isso. Se você sentir no seu coração, se você tiver coragem e entender de verdade, porque o entendimento, quem coloca aqui dentro, no seu peito, no seu coração, é o próprio Deus, o Espírito Santo dele. E saiba que sim, o sangue do Messias, ele morreu por nós e ressuscitou. Ele está, sim, diante do Pai. Ele é o nosso defensor, ele está lá para nos defender, ele é nosso advogado e ele, sim, sabe, ele intercede por nós, tá bom? E é isso. E o dia de Yom Kippur eu coloquei no meu calendário para cumpri-lo, tá? Então, dia 24 e dia 25, no pôr do sol de um, ao fim, né, ao pôr do sol do outro, eu estarei em off, estarei em oração, estarei, sim, fazendo isso. Se você sentir no coração também de fazer, com toda cautela e toda a prudência do coração, se você te sentir, pois bem, seja bem-vindo nesse mundo que é lindo, é incrível, é maravilhoso. Deus fala assim e trata o nosso coração, tá bom? Hoje era isso que eu queria dizer e espero que edifique a sua vida, tá? E que esse ano nossos decretos sejam doces e que todos os nossos pecados venham ser realmente assim, ó, perdoados e limpos, como assim a palavra diz, que ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. Tá bom? É isso. Por hoje é isso. Um beijo. Paz.